Olá, pessoal. Estou aqui para falar novamente. Já faz um tempo aí, acredito que um mês por aí, que eu falei sobre o documentário da Whitney Houston. E algumas coisas, na verdade, eu gostaria de discutir ainda sobre esse documentário. Para quem tem interesse, o documentário está na Netflix e existem, na verdade, dois documentários sobre a vida dela. Mas hoje eu continuarei falando sobre o documentário que se chama Can I Be Me, da vida da Whitney Houston. Dois pontos principais que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte, sobre a questão da estrutura familiar e a relação dela com as drogas, né? A gente até brinca, né? Sexo, drogas e rock and roll. E no caso dela, a gente vê, né, nesse documentário muito sobre a questão da sexualidade, das drogas e da vida de glamour que ela vivia. Bom, falando um pouco da questão das drogas, né, da dependência química e também do uso abusivo do álcool, e também fazendo essa questão, né, da estrutura familiar, tem tudo a ver. Até compartilhando um pouquinho da minha experiência profissional, né, em 2018 até o início de 2019, eu fiz um trabalho em uma clínica, né, aqui da minha região e trabalhei com dependentes químicos e de álcool. E muito eu observava essa questão da estrutura familiar, né? Os modelos, né? Principalmente dos pais, os modelos dentro de casa, os modelos da família. Então, geralmente, a pessoa que passa por uma questão aí ou de dependência química ou de situações de dificuldades relacionadas ao uso abusivo de drogas e de álcool, muito provavelmente existe aí uma família também com essas questões, né? Então é algo que não veio de repente, ou por uma curiosidade, ou por uma questão de entretenimento. Então vê que são questões que já acontecem dentro da família, às vezes no próprio núcleo familiar ali, na própria casa, ou em alguns parentes, enfim. E na vida da Whitney Houston, né, isso fica muito perceptível. Na verdade, ela começou a usar a bebida, as drogas, na companhia dos irmãos, né, quando jovem, que ela saía. Então já tinha esse abuso das drogas. Para a gente começar a refletir essa seguinte questão, né? Muitas pessoas falam, vergonha na cara, o cara não quer nada com nada, não tem responsabilidade, enfim. Por isso que, dentro da Organização Mundial da Saúde, a questão de uso de drogas e do próprio álcool de forma assim abusiva, compulsória, né? Sem ter um limite aí que chega a ter prejuízos em várias áreas da vida da pessoa. A pessoa perde empregos, nunca tá num relacionamento, perde a confiança dos familiares, dos amigos e tudo mais. É uma questão de saúde, sim. Né? Então, antes da gente ter um certo preconceito, uma certa discriminação, a gente saber que se trata também de uma doença muito séria e que precisa, assim, de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psicológico, de alguns tratamentos aí, né? E o mais importante, para ter o engajamento desse tratamento, a pessoa de fato querer, né? E geralmente, para ela querer, infelizmente, ela chega assim no limite dela. E no documentário você consegue perceber que em muitos momentos a Whitney estava no limite dela. Então, assim, continua aí a minha dica para você que não assistiu o documentário, assista, é bem interessante a reflexão. Um abraço a todos vocês.